Caros concidadãos moçambicanos do Rovuma Maputo, do Zumbo e Índico, a moçambicanos na diáspora, a amigos de Moçambique espalhados em toda a parte do planeta Terra. João Mação e o Gatilho da Consciência traz hoje uma abordagem que nós precisamos de levar isto com muita seriedade. A questão da intolerância e da reconciliação nacional. Este que vai ser o tema que nós vamos de facto trazer hoje. E eu queria que cada moçambicano, no canto onde estiver, refletir melhor sobre a questão da intolerância e essa perspectiva da reconciliação dos moçambicanos. Sabe por que eu levo este assunto? Porque nós, um dia depois da tomada de posse do presidente da República de Moçambique, o gabinete da imagem da presidência da República emitiu um comunicado que visava informar aos moçambicanos que a igreja, os líderes religiosos haviam convidado o chefe do Estado para uma oração. E esta oração estaria lá também os líderes dos outros partidos políticos. Infelizmente, nós não assistimos isto, porque é que onde de facto começa com os problemas. Meus irmãos, em Moçambique tem 67 partidos políticos legalmente registrados no Ministério da Justiça de Moçambique. E nas últimas eleições, concorreram 35 partidos políticos. 35 partidos políticos. Eu não tenho conhecimento, senão ter visto isto na televisão, que é uma oração da paz a ser promovido pelos líderes religiosos, na qual o chefe do Estado estaria lá presente no encontro. Nós presenciamos o primeiro cenário da governação que, na minha ótica, considerei mesmo a primeira intolerância por parte de quem governa o país. Durante o período da oração, um pastor denominado Marcos levantou uma questão durante o período em que se orava, e este pastor foi escoraçado na presença do alto magistrado do país, o chefe do Estado. Olha, é preciso nós já percebermos a lógica de quem governa o país. Eu já assisti cenários em vários cantos, mas eu não quero traduzir isto aqui, que quem pensa melhor é o homem da raça branca. O homem da raça negra não pensa. Não é isso que eu quero dizer. Mas nós já assistimos cenários em vários países, onde quando nesse mesmo local está o presidente da República, há quem faz barulho. Mesmo com todo aquele aparato da segurança, a que protege o chefe do Estado, se isto chegar aos ouvidos dele, geralmente faz alguma coisa. Eu já assisti isto em Portugal. Na altura, quem estava a governar o país era como é que chama este presidente? O nome me fugiu, mas eu depois vou trazer aqui o Mário Soares. O Mário Soares, sim senhor, lembrei-me, o Mário Soares encontrou uma situação em que as pessoas que aproximavam gritavam
E a tendência era exatamente de tirar aquele indivíduo que fazia barulho. O presidente Mário Soares já percebeu da situação, teve que ordenar a segurança e pediu que a pessoa aproximasse perto dele para poder ouvir exatamente qual era a inquietação que ela tinha. Nós queremos traduzir isto aqui para um cenário que as pessoas precisam de perceber que muitas das vezes, para quem governa o país, tem de facto a obrigação e o ouvido maior de ouvir o grito das pessoas que estão de facto ao seu redor. É aqui onde nós notamos a primeira intolerância do chefe do Estado de Moçambique. Por quê? Porque permitiu, durante aquele ato, aquela oração solene, que um dos pastores fosse arrastado fora. E esse indivíduo arrastado fora foi parar numa esquadra da polícia, que graças à intervenção de advogados, o pastor está em liberdade agora. Olha, quando Jesus Cristo aproximava em Jericó, eu quero dizer isso aos clérigos, estes que estiveram com o presidente, e me parece que o presidente deve ser um dos nossos cidadãos que gosta da Bíblia, ou por outras palavras, vai à igreja. Haviam doentes que estavam à porta da entrada de Jericó. Na altura, muita multidão seguia o Jesus Cristo. Seguia o Jesus Cristo. Este doente começou a gritar. E começou a gritar: Jesus, 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 filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia comigo. As pessoas que acompanhavam, e é preciso a gente dizer que esta questão da segurança não começa hoje, meus irmãos, começa já há bastante tempo. Quando as coisas chegam nos ouvidos de Jesus Cristo, ele parou com aquela multidão toda que fazia um barulho que não queria que ele parasse. Parou. Jesus recuou e chegou naquele senhor ali e perguntou: o que é que tu queres que eu faça? Ele perguntou: o que é que tu queres que eu faça? E ele disse: eu quero a salvação. Jesus disse: pela sua fé, você está salvo. O que é que nós queremos dizer exatamente com esta informação? Quando o chefe do Estado apercebeu que no meio daqueles pastores tinha um que levantava barulho, que exigia a verdade atinente ao processo eleitoral, que chamava de nomes. Na minha ótica, o presidente devia ter ordenado todos aqueles que estavam ali, porque ele é uma pessoa que tem força, que tem poder. Primeiro, era de facto ouvir aquele cidadão, aquele pastor, independentemente de tudo. Quer dizer o seguinte: quando alguém é presidente da República, primeiro tem que ter o coração da estrada. Vocês sabem o que é que passa na estrada? Na estrada passam caminhões, passam tanques, passam veículos pesados. Tudo o que é pesado, é ligeiro, passa da estrada. E a estrada tem, de facto, esta capacidade de ouvir. Este é o primeiro sinal da intolerância que nós notamos, meus irmãos, no nosso chefe do Estado. Este é o primeiro sinal da intolerância. Independentemente de nós termos tido uma oração visava a busca da paz em Moçambique, mas nós denotamos o primeiro sinal da intolerância. Então significa que os homens fortes falaram mais altos na presença do alto magistrado do país. Falaram mais alto. E nós estamos a questionar a intolerância e a reconciliação nacional. Porque a partir da altura em que este pastor fazia barulho naquele sítio,
se nós vamos de facto com uma missão da busca da paz e da reconciliação nacional, era primeiro acalmar. Eu tenho certeza que teria acalmado. Teria acalmado. Os líderes religiosos teriam contribuído para que o pastor acalmasse. Mas o que nós notamos lá dentro, o que nós nos apercebemos, é uma oração temperado da política. Temperado da política. Temperado da política. E quando há um temperamento da política, praticamente todos os clérigos deixaram de cumprir a missão divina, a missão de Deus, a missão na qual foram incumbidos, porque poderiam receber o homem. O presidente da República é um homem, é pessoa. E nós estamos aqui, de facto, a debater esta questão da intolerância. Enquanto os nossos governantes, todos aqueles que governam o país, primeira coisa, serem intolerantes em ouvir coisas com seus próprios nomes, nunca em nenhum momento alcançarão a reconciliação nacional. Quem quer alcançar a reconciliação nacional, primeiro tem que ser intolerante. Tem que ser tolerante. Não deve ser intolerante. Tem que ser tolerante. Se alguém é intolerante, esta pessoa não está preparado para abarcar este desafio. Como é que chama este desafio? A reconciliação nacional. Porque a reconciliação nacional pressupõe em mim muitas coisas bastante importantes que nós todos, como cidadãos, precisamos de nos envolver e fazendo as coisas acontecer. Irmãos, vamos prestar muita atenção. Vamos prestar muita atenção. Como é que nós estamos a pensar numa reconciliação nacional, quando nós ainda temos pendentes? São exatamente esses pendentes. Primeiro, esta clivagem, mesmo das religiões. Porque em Moçambique existem religiões da primeira e religiões da sétima. Da mesma natureza que temos o cidadão da primeira, também temos o cidadão da sétima. Então, quer dizer o seguinte, que nós ainda estamos longe da busca desse espírito da paz e da reconciliação nacional. Mesmo que nós falemos da reconciliação nacional, sabe o que quer dizer reconciliação nacional? O termo reconciliação nacional, meus irmãos, reflete muitos grandes desafios que nós precisamos de deixar de lado para olharmos o país uno e olharmos cada um de nós como um ser que serve para o Estado que nós construímos. Nós nunca alcançaremos a reconciliação nacional se nós queremos pegar apenas o conceito de reconciliação nacional num contexto em que nós queremos buscar um determinado protagonismo. Não se deve buscar qualquer protagonismo político se nós queremos de facto buscar a reconciliação. São princípios básicos para uma reconciliação. No país, meus irmãos, todo lado queixa-se. Ainda hoje, os funcionários da função pública vieram reiterar que no dia 20 de janeiro tudo estará parado. Vão paralisar tudo até que o Estado assuma a responsabilidade de dar aquilo que prometeu. Aqui, o que é que nós podemos dizer em volta disto aqui? Estamos a dizer o seguinte, que nós tivemos ao longo desse todo o tempo governantes mentirosos, governantes que olham apenas para si, não olham para quem produz, quem é o produtor, exatamente da renda para o crescimento do Estado. E nós, meus irmãos, devemos dizer que estes problemas que vivenciamos ao longo dos últimos 10 anos passaram para esta nova governação. Direta ou indiretamente, o governo do senhor Daniel Chapo, que está sendo constituído, herda vários problemas. São esses que nós estamos a trazer
como um dos princípios da reconciliação do povo. A reconciliação do povo, meus irmãos, primeiro nós devemos buscar a paz do espírito. Você tem que reconciliar a pessoa que tem a paz no espírito. Nunca em nenhum dia você deve reconciliar ou deve reconciliar uma pessoa que tem pendentes. Não foi o povo que pediu o 13º. O 13º governo assumiu a responsabilidade. E quando faltavam escassas horas, veio deitar balde de água fria. Porque nós entendemos que o governo, me parece que já havia conseguido o que eles queriam. Os deputados haviam já tomado posse na Assembleia da República e nós estávamos a escassas horas para assistirmos à tomada de posse do chefe do Estado. Senhor Presidente, a reconciliação de um povo não deve passar por um mero desejo. Tem princípios. Quais são os princípios? É preciso que nós procuremos buscar os principais problemas que enfermam de facto a nossa nação. Independentemente de qualquer tipo de mudanças que possa de facto empreender na sua governação. Mas se nós encontramos esta lacuna, a governação não tem pernas para andar. A outra coisa muito mais importante é fazermos a leitura de Moçambique que nós temos hoje. Direta ou indiretamente, nós temos dois governos. Temos o governo instituído pelo Conselho Constitucional e outras pessoas de interesses. Mas, por outro lado, temos deste lado cá o outro governo dirigido por Venâncio Mondlane. Direta ou indiretamente, as ações do Venâncio Mondlane vai se refletir nesta governação. Vai se fazer sentir com grande ênfase, porque o seu presidente tem que perceber que até então a sua voz, em termos de audição, só consegue atingir poucas orelhas ou poucos ouvidos. Mas a voz do Venâncio Mondlane atinge milhões de ouvidos. E o que ele diz para o povo de facto tem nexo. Independentemente de qualquer lacuna, porque cada homem sempre teve e tem a lacuna. Mas para nós queremos traduzir exatamente isto aqui no contexto da busca da reconciliação em Moçambique. Nós temos que buscar a reconciliação. Primeiro nós nos reconciliarmos. São dois assuntos que aconteceram no nosso país. Onde é que está o Conselho Cristão de Moçambique? Vendo um pastor a ser escoraçado numa igreja, até aqui nós ainda não ouvimos omitir o seu repúdio de um dos seus membros, por mais que não seja membro do Conselho Cristão. Onde está o Conselho das Religiões? Onde está a igreja para condenar de forma veemente o que aconteceu da expulsão de um dos seus membros? É reconciliação? Isto chama-se intolerância. Senhores que dirigem as confissões religiosas. Isto chama-se intolerância. Isto é intolerância. Não há tolerância entre vós. E se não há tolerância entre vós, nós não teremos a capacidade de alguém que vai trazer aqui uma varinha mágica para reconciliar exatamente este povo. Não constitui a verdade. Vimos o mundo bafejado por um vídeo que está aí a circular em toda parte do mundo, daquela mulher a ser espancada pela Polícia da República de Moçambique. Onde está a Associação de Mulheres da Carreira Jurídica a condenar esses atos? Onde está a OIMM?
Onde está a OMM a condenar estes atos? Onde estão as organizações de mulheres? Que são várias. Não estou aqui para citar o nome de todos. Mas onde estão as mulheres para condenar aquela mulher que foi espancada? O que nós sabemos que vai acontecer no nosso país é que aquela senhora que levou porrada de forma macabra, algumas televisões que andam por aí vão convidar a ela para fazerem marketing com ela, não para defesa. Alguns até vão fazer leilões, rifas, não é? Para que ele ganhe dinheiro. Sim, estão de parabéns os que fazem isso. E eu preciso que seja, de facto, entendido. A questão fundamental não é chamar alguém para a televisão, para depois ser dado dinheiro, ou prometer alguma coisa. A questão fundamental é que onde é que estão as mulheres para dizerem não, nós condenamos. Porque aquela mulher foi espancada. Eu por que destaco as mulheres, a Associação de Mulheres na Carreira Jurídica? Porque é uma organização bastante forte, que essas mulheres falando, algo poderia mudar o nosso país. Eu quando falo da OMM, independentemente de ser uma agremiação ligada a um determinado partido político, mas quando nós falamos da mulher moçambicana, então significa que toda mulher moçambicana deve de facto protestar. Deve protestar. Onde estão as mulheres? Onde estão os grupos sociais? Que quando há alguma coisa... Olha, há 17 anos atrás no nosso país, a 12M, desculpa-me trazer isto, publicitar o nome desta cervejeira, desenhou uma imagem na garrafa da cerveja. Levantou-se um barulho. Nós conhecemos mulheres a criticarem, porque diziam que não se valorizava a mulher. A pergunta que eu estou a fazer, minhas senhoras, povo moçambicano, onde é que estão as mulheres, onde é que estão essas associações para defender esta senhora, que foi brutalmente espancado pela polícia da República de Moçambique? Onde é que estão? Estão onde as mulheres na igreja? Porque nós queríamos que todas as mulheres das igrejas protestassem, emitissem a sua opinião em volta e pedir a responsabilização daqueles polícias que espancaram de forma brutal aquela senhora. Onde que estão as organizações? Esta é a pergunta que eu estou a fazer. Onde que estão as organizações? Onde que está o conselho cristão, o conselho das religiões, o conselho islâmico e os demais? Porque vocês estiveram lá quando o pastor foi expulso do sítio. O que eu esperava do presidente era exatamente aquela audácia. Deixem ele sentar aqui. Tal como Jesus Cristo disse, esperem. Deixem-me eu falar com ele, para poder ouvir exatamente o que é que ele quer, este senhor. Depois de tanta multidão. Ou queriam que este senhor subisse em cima da árvore como Zaqueu? Queriam que ele fizesse isso. Mas o grito dele chegou. E pela primeira vez na história, se isso de fato tivesse acontecido na sala, em que o alto magistrado disse, está tudo bem, acalme-se, deixe ele sentar. Vamos respeitar o pensamento dele, independentemente de tudo. Não. Hoje, o homem cá fora é dito ou é dado pela bravura exatamente daquilo que aconteceu, porque nós sabemos perfeitamente como é que as eleições ocorreram. Mas este processo passou. Nós estamos exatamente numa outra em que a maior discussão tem exatamente a ver com a questão da reconciliação de Moçambique. Nós queremos reconciliar Moçambique. O chefe do Estado assumiu isso, deu vários exemplos
Moisés, ainda por cima foi levar este exemplo bastante categórico. Mas Moisés ouvia, independentemente de ter um povo, não é, que ele conduzia exatamente nessa altura, senhor presidente, Moisés tinha ouvido para ouvir, mesmo os seus inimigos. Ainda bem que disse que vai procurar forma de coabitar com todos. Aqueles que gostam, aqueles que não gostam. Devia ter começado isto ontem na igreja. Primeira coisa, em vez de levarem a pessoa que perturbava a ordem onde estava o alto magistrado, mas sim levantar a sua vara, porque no dia da tomada de posse, o Senhor foi dado martelo para bater. Aquele martelo serve para qualquer canto deste país. Com qualquer canto onde os senhores devem usar de facto o martelo. Por que não usou o martelo? E nós estamos a falar aqui de um processo da reconciliação nacional em que nós queremos reconciliar o povo moçambicano quando nós não temos capacidade de tolerar o que os outros fazem. Porque uma das grandes coisas que fez este país atrasar ao longo exatamente deste tempo aqui foi o problema da intolerância política. Significa que a intolerância política ganhou protagonismo. E Moçambique retardou na sua economia, nas suas políticas sociais, não é? Retardou nas suas políticas sociais. São exatamente essas coisas que nós estamos a trazer, que não são de menos. Têm de facto grande relevância. E nós buscamos este espólio, reconciliação nacional. Reconciliação nacional. Reconciliação nacional. Se precisar do nosso apoio, senhor presidente, nós vamos dar. Se precisar dos nossos conselhos, o homem que foi dito durante a campanha que sabe ouvir, nós vamos dizer quais são os caminhos que pode seguir. Primeiro serão os céus, através da sua própria sabedoria. Mas o segundo é saber ouvir. E ter capacidade de ouvir, independentemente de tudo e de todas as circunstâncias, porque só assim vai te fazer grande obra. Intolerância. Nós vimos ontem ali a intolerância. A intolerância de todos que estiveram ao seu redor, a partir de todos os clérigos, estiveram lá. Só estavam preocupados apenas em querer fazer marketing para ele. Mas havia aqui um problema bastante sério. Que nós tínhamos de facto observar. Que é este que vai trazer o caminho que nós queremos. O caminho que nós queremos percorrer. O caminho que nós queremos percorrer. A tolerância é o fator fundamental de homens sábios. Quando Salomão pediu a Deus o que Deus poderia dar, a tal sabedoria que o Salomão pediu a Deus. Na sabedoria, a primeira coisa que caracteriza um sábio é a tolerância. É a tolerância. É a tolerância. Significa que você tem que ser tolerante. Independentemente das coisas serem duras, você tem que ser tolerante. Saber ouvir. Saber ouvir. E 60% do pensamento tem que ser seu. Depois de ouvir 40%, juntar ambas. Vão formar um adjetivo que vai te fazer com que você de fato tenha capacidade para a condução de um país de forma próspera. Se isso não acontecer, tudo vai se arredondar em zero. Eu quero parabenizar o Sérgio Massinga, o advogado que tomou o protagonismo de ele livrar o pastor da polícia. Porque de facto não havia qualquer fundamento da detenção de um indivíduo que pronunciava a concordância ou não na polícia. Então, se este pastor
estivesse no Calvário, na cruz do Calvário, ele iria te dizer que daqui a pouco estaria comigo no paraíso. Estaremos juntos no Paradiseno. Eu quero de facto agradecer toda a equipe que o acompanhou. Mas a questão do fundo, eu quero que cada um de nós de facto reflita sobre Moçambique. O que é que nós queremos? Este país não será o mesmo daqui para frente. Dissemos nós. Mas é preciso também que busquemos as experiências negativas do passado protagonizado por este regime. O regime da Frelimo. Camaleão, por mais que mude de pele, busque a cor dourada, busque a cor azul, busque a cor do sol, busque qualquer tipo de cor, camaleão é camaleão. Camaleão é camaleão. Meia palavra para os bons entendedores basta. Olha, eu quero agradecer a todos os meus amigos e dizer boa noite, boa tarde, bom dia a qualquer canto onde você estiver. E nós temos de facto de refletir a tolerância e a reconciliação como instrumento que nós devemos fazer, devemos empreender para que o nosso país cresça. Até lá.